Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, Moisés Avedi, né? Mete, é morto. Então, levanta-te agora, pois, e passa esse Jordão, tu e esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar a planta do pé, eu vou lhe dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano ao rio Eufrates, toda a terra dos heteus, etc, etc. Ninguém poderá resistir, como fui com Moshe, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo. Aquela palavra, né, que a gente fala toda vez no final das paraxás, Hazak, Hazak, Hatzerek, e aí força, força, que sejamos fortalecidos, e aí ele promete, né? Mas ele falou para ele se esforçar, para ele ter bom ânimo, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para fim de que seja bem-sucedido. Aí diz aqui, não aparte da tua boca o livro desta lei. Olha só, não é para apartar da boca, não aparte, não tire ele. Qual é o quarto mandamento? Ninguém falou. Qual é o oitavo mandamento? Ninguém falou. Qual é o mandamento 515? Ninguém falou. Quer dizer, já apartou da nossa boca. A gente não conhece, a gente não sabe. Então, olha só, não aparte da tua boca o livro dessa lei, grave-o. Antes medita nele dia e noite. Quer dizer, estuda ele constantemente, não deixe ele de lado. Bote ele acima de todas as coisas. Né? É o que está dizendo aqui. Aí, ó, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que está nele escrito, porque ele fará prosperar o teu caminho, e você, né, será bem-sucedido, né? Você vai ser bem-sucedido. Vai ser bem-sucedido aonde? Você vai ser bem-sucedido nas coisas espirituais, no espiritual, não no material. Não é a materialidade. Haja visto que a materialidade ela te afasta do eterno, porque muita facilidade ela pode não deixar você estudar a Torá, mas uma espiritualidade equilibrada, você pode ter uma espiritualidade equilibrada. Qual é a espiritualidade equilibrada? Medita, não saia dos seus lábios essa palavra de dia e de noite. Na verdade, o que nós fazemos é quando nós pegamos fragmentos de todo o nosso tempo e doamos para os estudos. Quer dizer, quando chega na hora de agora ter o Cordeiro Perfeito, qual é o Cordeiro Perfeito? Um ano perfeito de estudos. Um ano perfeito de entendimento do que é a Torá. Nós não temos. Diz lá, ó, você vai queimar a cabeça, as patas, todo o intestino, ele por completo. E a gente não tem nem os pelos. Porque a gente não fez conforme é ordenado aqui. Estuda dia e noite. Medita dia e noite. Que não afaste da sua boca. Quer dizer, posso beber uma cerveja? Pode. Você pode. Mas quem é na mesa que contigo bebendo cerveja, tem pessoas que vão falar de Torá. O assunto vai ser bem diferente. Eu posso fazer sim, tudo, desde que a Torá seja o centro das suas amizades, das pessoas que estão andando com você. Porque senão as pessoas que não andam com Torá, elas vão te levar
para outro caminho que não é a Torá, e fazer até mesmo você duvidar da Torá. Aí diz aqui, então Josué deu essa ordem. Qual ordem? Essa aqui, ó. Comecem a estudar, né? E ele falou para os oficiais do povo, né? Todos eles. Quer dizer, e depois eles passaram pelo meio do arraial e ordenou o povo dizendo: guarde mantimento, porque dentro de 3 dias, a vez de atravessar esse Jordão, a fim de que estareis prontos para tomar posse da terra que o Senhor, vosso Deus, vos dá, etc, etc. As coisas aqui são muito mais profundas, etc., mas o nível peixe, a gente está vendo que o principal é entender, é estudar, é realmente saber o que se está fazendo, para que não se faça algo que não tenha sabedoria, que não tenha um porquê, né? A gente já viu como se monta o prato, já viu os planetas que vão estar envolvidos, já vimos que tudo isso, quando nós mudamos essa configuração externa, a gente também está mudando a configuração interna. Quer dizer, essa configuração interna que nós temos, ela tem que acompanhar a Torá. Mas se eu sou maior do que o Josué, né, e Yehoshua, que é a reencarnação de José, eu então não estudo, eu não preciso estudar, porque eu sou maior do que o Yehoshua e maior do que o Moshe também, então eu não preciso fazer essas coisas, né? Isso era para eles que estavam lá naquele tempo. Então nós temos que fazer uma consideração sobre essas coisas, haja visto que todos nós temos as nossas dificuldades, né? E priorizarmos aquilo, como o César falou, aquilo que realmente é importante para nós. O que é importante, né? O que é importante? O importante é realmente a gente estar vivendo uma vida maravilhosa aqui, que aos poucos está se dissolvendo, né? Aos poucos, com o tempo, ela vai se dissolvendo, ou a gente realmente se apegar à Torá, apegar com todas as forças a Torá, e aí sim a gente poder realmente estar chegando a um nível maior de Torá a cada ano, até o momento que você tenha realmente um ano completo perante o Eterno de seguimento de Torá, de entendimento de Torá, né? Porque entender a Torá não é o que você entende das pessoas, é o que você entende por si mesmo, né? É o que você busca construir para si mesmo. Quer dizer, a Torá ela é individual, porque cada um vai ter que ter uma Torá, né? E o Eterno, o que o Eterno fala? O Eterno fala assim, ó, naqueles dias o povo de Israel ele vai ser salvo e todas as nações vão ficar para trás. Não é isso que o Eterno fala. O que ele fala está aqui em Zacarias, ó, 14. Ele fala exatamente isso aqui, ó. E naquele dia haverá uma grande guerra, né? Gog, Magog, cérebro direito contra cérebro esquerdo. E o Senhor, aqui, ó, Verraiá, aqui é o próprio tetragrama, ó, tá vendo? Ele de uma forma diferenciada. Existe isso dentro da Torá, só que aqui ele está com 2 reis, tá vendo? Mas aqui eu tenho uma parte do tetragrama. Verraiá, a repetição 2 vezes do mesmo iude, que é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho um tetragrama, né? E então ele vai ser rei, Lamerle, ao Koharetz, de toda a terra. Beion, Rahur, repete aqui agora o tetragrama, as 2 primeiras partes, Yerie, e novamente o tetragrama, Adonai, Errad, o Shemor, ou seja, o Senhor será rei sobre toda a terra, o Shemor Errad.
seu nome será um só. Toda a terra, todas as nações. E aí diz que toda a terra, todas as planícies, todos os lugares, a porta de Benjamim, e etc., né? E não habitarão nela e não haverá mais maldição, né? E aí fala sobre a praga que o Eterno jogaria nas nações, fala sobre um tumulto que haverá, e etc. E diz aqui todos os que restarem, né? Virraiá, Col, Hanotar, todos os que restarem, de todas as nações, Macol, Ragoim, subirão todo ano, de ano em ano, para adorarem ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Exércitos, e para celebrarem as festas do tabernáculo, né? O que acontece aqui? Aqui a gente vê uma coisa muito importante. Tem um amigo meu, né, quando as pessoas saem de uma religião que ela é uma religião que ela ensina a pessoa a ir atrás das pessoas para salvarem, e etc., que elas têm que converter o mundo todo. A gente está vendo aqui que não, que é o Eterno que vai fazer as coisas. A nós não cabe esse papel, não cabe eu ensinar, sair por aí fazendo alunos e apóstolos, né? Eu não tenho nenhum aluno, que eu não tenha vontade de fazer isso, né? Mas eu não tenho nenhum aluno que chegou até mim que eu fui atrás do aluno. Eles chegam porque o Eterno permite, eles chegam porque querem Torá. Então, eles chegaram sozinhos, né? E assim também foi com todos os alunos lá da Beit, quando tinha Beit, todos chegaram sozinhos, porque é o Eterno que está levantando. Não sou eu, não é você que vai pregar para fulano de tal, vai ensinar a Torá, vai obrigar as pessoas agora a seguirem a Torá, não é isso. Ele fala, sou eu, o papel é meu, a responsabilidade é minha. O que você tem que fazer é aquelas pessoas que foram convencidas a elas começarem a seguir a Torá. Quer dizer, o papel não é meu, não é seu de ser proselitista, de que agora eu vou chegar no meu trabalho, eu vou falar de judaísmo. Lembre da história de Esther. Nem o marido dela sabia que ela era judia. Ela apareceu no momento propício e na hora que foi necessário, ela falou, porque é uma religião que não é egocêntrica, que ela reconhece que as outras religiões têm o seu papel e que foi o Eterno que criou todas as suas religiões e que eles não querem mexer com as outras religiões. Mas, ao contrário, as outras religiões mexem com o povo de Israel e mexem com a Torá, né? O que acontece? Como a gente viu, a gente nem precisa ir para o Zohar, que é grandemente discutido que todas as nações, ou pelo menos aqueles que sobrarem das nações, né? Quer dizer, os que ficarem de pé, porque muitas pessoas vão perder os seus corpos e não vão conseguir ressuscitar, elas vão estar lá naquele momento, né? A gente, como não sabe se nós estaremos, porque a ordem foi a seguinte: estude esse livro de noite. Mas o que nós fazemos a maioria, não estou julgando, gente, estou falando que é o cotidiano, né? Acordamos de manhã, lavamos o nosso rosto, tomamos o nosso café. Eu estou falando isso de um modo geral, não estou falando, né? Aí liga-se no jornal, vê as notícias, se o político ganhou, se o futebol foi legal, a fofoca da novela, quem morreu, quem viveu, qual o marido que matou a mulher, quem fez aquilo, liga para os filhos, se preocupa com aquilo, com tudo. O que sobrou no final, aí sim, agora eu vou fazer as minhas coisas para o Eterno, vou tentar estudar a Torá, vou tentar fazer alguma coisa para, né, sei lá,
E aí a pessoa ela entra num nível intelectual muito engraçado. Por quê? Porque ela acaba entendendo que isso que ela está fazendo vai ser o suficiente para cobrir aquilo que todo judeu sabe. Porque fala lá, ó, você tem a obrigação de ir visitar um doente, é muito bom. É bom você acompanhar um enterro, é muito legal. É muito bom você visitar, ajudar uma noiva no casamento, isso é muito bom. E tudo é bom. Mas ele diz, sobre todas, fazer de tzedakah é muito bom, garante muita coisa, mas sobre tudo isso está o estudo da Torá. Então, quando você pega, que você faz uma doação, seja para estudo de Torá, seja para alguma coisa do Eterno, alguém que tem necessidade, etc., é o Eterno que está te ajudando. Porque nenhum dinheiro que chega, ou capacidade, ou qualquer coisa que chegue com a gente, é nosso mesmo, é da nossa própria esforço. Foi o Eterno que permitiu. Né? Algumas pessoas têm um ego tão grande que elas acham que quando alguém fica rico, quando alguém nasceu com um masal bom para ter dinheiro, que aquela pessoa ela é maravilhosa, que tudo vira dinheiro na mão dela. Não, aquilo foi permitido que acontecesse. Assim como outro ser humano com a mesma configuração, né? E às vezes você vai ver o nascimento da pessoa, os astros, a pessoa tinha tudo para ser rica, ela tinha tudo para ser feliz no amor, ela tinha tudo para ter uma vida muito boa, mas ela tem uma vida muito ruim, porque tem alguma coisa naquele masal dela ali atrapalhando. Você tá entendendo? E aí tem gente que não tem essa coisa para atrapalhar no masal dela. E aí todas as bênçãos descem. Esse dinheiro que desce, às vezes pode ser bênção, né? E às vezes também pode ser uma maldição, pode ser algo que afasta a pessoa do eterno para sempre, né? E aí ela tem um benefício que ela teve em outra vida, que ela foi muito boa em outra vida, e nessa vida ela perde tudo. Por isso que os tzadikim não queriam vir para cá. Porque quando você chega aqui, você não sabe quem você é ou quem você foi. Por exemplo, amanhã depois, uma pessoa pode estar sentada do lado da alma do Hitler. Ela não sabe que aquela pessoa foi o Hitler em outra vida. Você pode estar sentado do lado de um grande tzadik. Por exemplo, imagine se nós pudéssemos ter sentado do lado do Rabi Akiva, quando ele era criança, era um pequeno grego, até os 40 anos, tudo que ele fez de errado, que não conhecia a Torá, mas era uma grande alma. Então nós não sabemos, né, Masal quem é quem, ok? Dentro disso, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos doar e estudar a Torá. Nos doar e não só aprender, mas também passar para as pessoas que a gente pode passar, geralmente a nossa família, aquilo que a gente aprendeu, mas não forçando a pessoa a querer ser aquilo que a gente quer que ela seja, porque o masal das pessoas não se mexe. Você não deve mexer no masal. E os judeus sabem bem disso, eles não ficam mexendo no masal da pessoa. Sabe, a pessoa nasceu em tal lugar, ela vai ser isso, e se ela vier para o judaísmo, ela tem, então, que fazer um esforço muito grande, aí a gente vai fazer alguns testes, porque já houveram pessoas que quiseram se converter na Idade Média, se converteram, depois entregaram comunidades inteiras de judeus, e por causa dessas pessoas, quando chegou a hora do bicho pegar, falou, não, eu me converti porque aquele rabino fez uma lavagem cerebral na minha cabeça, e não foi culpa minha, eu quero voltar. Enfim, existe toda essa história dentro do judaísmo, então é preciso entender se a pessoa quer realmente, se ela realmente tem essa configuração, e geralmente ela sai de uma religião onde é prometido para ela muitas bênçãos, né? E ela fica ali naquela religião, porque vai alcançar a casa, vai alcançar o carro, o amor perfeito, e etc. No judaísmo não é assim. Então, gente, continuando. Quando a gente chega nessa parte lá de que fez no dia anterior a gente fez a busca do Hametz, no dia 13 a gente faz toda essa busca, principalmente o Hametz interno. Você então, né, porque catar o Hametz externo é um mandamento, mas catar o Hametz interno também é um mandamento, você tem que ir profundamente no seu ser e ver quais são as deficiências que te afastam do eterno. E aí, o que acontece? Você achando essas deficiências, você, então, vai poder tratar de cada uma delas aos poucos. Não tem como você tratar todas as suas deficiências de uma vez só. Lembrando que, mesmo que você tenha uma cultura, mesmo que você esteja inserido dentro dessa cultura, você tem os seus trejeitos. Né? Você tem a sua psique, seja ela mais externa ou mais interna. Ou seja, que seja consciente ou subconsciente. Você é um ser que, muitas vezes, nem mesmo você sabe como você é de verdade. Tanto é que, várias vezes, né, as pessoas pegam discutindo intelectualmente com elas mesmas. Ou seja, sobre algo que se deve fazer, não se deve fazer, se é certo, se é errado. E essa parte interna acaba entrando, às vezes, em colapso. Né? Ela pergunta, ela se indaga, às vezes você quer ter certeza de uma coisa que você não tem certeza, mesmo que você tenha visto, mesmo que você tenha prova, e às vezes você dá ênfase àquilo que você não tem 100% de certeza. Quer dizer, tudo isso faz parte da formação do ser humano, né, do que é o ser humano. Muitas vezes, também, só para a gente aproveitar aqui o assunto, e a gente está falando de Kabbalah, está falando também do que vai ser dito aqui, muitas vezes um ser humano só é formado de pedaços de várias almas. Né? Ele é formado de blocos de várias almas, e essas várias almas, elas habitam nesse corpo. Algumas se agregam, né, durante a vida da pessoa, ou seja, o que nós chamamos de um ibur, né? Esse ibur é um tzadik que se agrega à alma daquela pessoa, ou pode ser um rachá, ou, entende? Aí aquela pessoa ela começa a ter características diferenciadas durante a sua vida. E a gente vai ver isso nos estudos da Torá, futuramente, porque isso acontece na Torá. Muito bem. Então, continuando aqui, no nosso ceder, a gente vai encher o primeiro copo do ceder, né? Então, a gente bota o vinho tem que ser kosher, tá? Não pode ser vinho não kosher, principalmente vinho kosher. O vinho tem que ter álcool, né? O vinho ele tem que ser alcoólico. Ele tem que ser alcoólico. Por que ele tem que ser alcoólico? Porque aqui como se escreve vinho, cós, né? Então, esse vinho, ele tem que ter, olha, 86 ml. O vinho, ele tem que ir para a cabeça. Ele não pode ser um vinho que seja um vinho que não seja kosher e que não tenha álcool. Caso tenha uma criança, se pinga uma gotinha de álcool, essa gotinha de álcool tem um porquê. Não é para deixar a criança embriagada, é uma gotinha, tá, gente? É uma gotinha. Não é para pegar e dar um copo de vinho para uma criança. Dentro de um suco de uva, uma gotinha não é nada, né? É algo muito, muito pequeno. Então, olha só, aqui eu tenho a palavra taça, né, em hebraico, e ela vai me dar gematria 86, tá vendo? Então, aqui a palavra
vai dar a gematria 86, e a palavra Elohim também tem gematria 86. Então, quando a gente está começando esse primeiro copo, que é o copo que a gente traz para ele, a gente está trabalhando aqui a Nukivá Divinar, ou seja, a gente está abrindo os portais Divinar. Então, é isso que está se fazendo no judaísmo, né? Então, a gente vai dar a primeira bênção do Seder, né? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da videira, ok? E aí, quer dizer, a gente está dando a bênção do vinho, é a primeira bênção que a gente dá. Então, é o copo de Nukva, né, que é um estado pequeno, que irá para o estado de grandeza, por isso se começa aqui o nosso Seder, ele começa por Dinar, tá vendo aqui? A gente já vai estar no nível espiritual, lá em cima já, ó, atravessou-se todo o Masal, e a gente vai estar lá em cima, né, trazendo essas bênçãos aqui para baixo. Por quê? A bênção do Eterno, ela tem que fazer esse caminho aqui, ó, ela vai fazer esse caminho aqui. Ele usa os planetas como filtro da presença dele, não tem essa coisa que ele vai vir direto, não. As bênçãos ela atravessa pelos planetas, vai descendo, até que chegue no momento apontado da festa, ela vai passar para cá. E aí, quando essa bênção vem, porque como que essa bênção vai vir? Imagine se o Eterno, ele fala assim, vou mandar eu todo de uma vez só. O que acontece? Não fica nada no caminho. Quando a presença do Eterno entrava no templo, que era, né, um pouco dele, todo mundo caía, ninguém ficava de pé. As pessoas, quando os anjos chegavam, eles tremiam as suas pernas. Ficavam com as pernas em bambas. Você está entendendo o que a gente está falando? A gente está falando de forças imensas. E aí o que acontece? Essa força, ela vem coada aos pouquinhos para que ela não chegue muito densa até você. Então começa a guinar, né? E aí, nesse momento, esse copo de Elias, ele não é bebido, ele fica separado lá para Eliarro, porque Eliarro, ele vai em cada peça, né? Nesse momento, nós nos encostamos do lado esquerdo para beber o primeiro copo de vinho, né? E falamos a bênção, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shehereyanu, Vikimanu, Regizianu, Lasman, Hazeh. Ou seja, repetimos 2 vezes essa bênção. Tudo bem, gente, continuando. Agora, um pouco antes dessa bênção, lógico, eu esqueci de falar, a gente faz uma lavagem das mãos, né? Faz uma lavagem das mãos. E a gente tem aqui uma lavagem sem barrar, tá? O oficiante ele vai lavar a mão, é lógico, todas as pessoas que vão participar também do Pessa vão fazer essa lavagem, né? Essa primeira parte aqui é chamada de Kadesh, a santificação, ok? Essa santificação. Na segunda parte é chamado o Hatz, ou seja, a gente está usando um Kli, né? A gente vai entender o que é Kli, o que realmente é um Kli, um pote, né? Onde se lava as mãos, e a gente está fazendo um Hatz. Com isso, quem tem Agadá, né? Quem tem Agadá, existem várias Agadás, ela vai seguir Agadá. Logo no terceiro passo, ela vai começar o Karpaz, né? Então, nesse Karpaz, depois de fazer o Gat, né, que todos, o oficiante lavam as mãos de maneira tradicional, enche-se com um copo, uma xícara, um vaso, despeja primeiro sobre a mão direita, depois sobre a mão esquerda, enxuga em silêncio, sem pronunciar a devida bênção pela lavagem. Segundo o Talmud, antes de comer qualquer alimento mergulhado em líquido, é necessário lavar-se as mãos, embora, talvez, né, por desconhecermos certamente a lei, não costumemos proceder assim, este ato diferente e estranho serve para despertar a curiosidade das crianças, na noite do Seder, e por este motivo, não pronunciamos a bênção, né, então não é pronunciado. Eu acho que é um momento da pessoa fazer um apanhado da sua vida até aquele momento, né? Ela vê que agora ela está começando algo diferente, que ela está fazendo algo diferente, se ela realmente quer participar disso, dessa festa, qual é o intuito que ela está entrando, se ela está entrando para sair do Egito e ir para o deserto, lembrando que no deserto não tem nada, ela está deixando a vida para trás de prazeres, de dinheiro, de conforto, de muito trabalho, para ir para um deserto, né? E ali ela está interagindo com o Eterno diretamente. É um pouco o contrário do que é prometido pelas religiões. E aí chega a parte do Karpaz, o oficiante toma para um pedaço de batata cozida, que vai estar na quiará, como a gente explicou acima, ele mergulha na tigela com água e sal, coloca do lado da quiará e distribui também um pedaço igual para cada um dos participantes. O Karpaz vem simbolizar a riqueza e a liberdade, pois os pobres e os escravos não comiam verduras no Egito. A água salgada vem nos lembrar de lágrimas derramadas pelos nossos antepassados e sobre o jugo da escravidão antes de comerem, todos dizem: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da terra. Logo que a gente faz essa parte, né, a gente molha aqui, ó, molha a nossa batatinha, um pedaço de verdura, né, que é o Karpaz, a gente está simbolizando nessa água as lágrimas que a gente vai verter, porque agora a gente tem um longo trabalho a fazer. Qual o trabalho que nós temos a fazer? A nossa Techuvá. Quer dizer, nós ainda estamos no Egito, nós ainda estamos presos. Aquele Egito, ele não está estacionado no passado, ele está todo ano, ele é feito não é para lembrar, mas é para alavancar um novo ano de bênção. E nisso, bênção de segmento da Torá. E nisso se destaca o Zohar, também da religião em si, porque o Zohar explica que você está abrindo forças de luz, né? Forças que vão trazer para a sua festa uma energia divina, ok? E aí, lê o Terrilim 23, o 121 e o 137. Para-se nesse momento, a gente está fazendo uma festividade para o Eterno, e ele tem que ser levado com muita seriedade. As pessoas que vão fazer parte da sua mesa também têm que levar as coisas com seriedade, né? Muitas vezes a gente, na questão do judaísmo, se convida pessoas e chega lá, a pessoa não quer ficar, sai no meio do Seder, sabe? E vão acontecer coisas desagradáveis durante o seu Seder, porque a pessoa não está entrando naquilo de verdade, ela está indo para uma festa, ela está, sabe, entendendo de qualquer maneira, e não é assim que tem que ser. Tem que ser realmente uma festa, vão ter meditações, enfim, para que a pessoa ela possa alcançar o nível do que está sendo falado na festa. Então, nesse momento, que se faz isso, a gente parte para a parte aqui que vão falar das 3 halais e vão falar das matzotes, né? E desse clique que eu falei aqui em cima, onde a gente vai explicar agora. É colocado, né, dentro de um porta-matzá, 3 matzotes, uma superior, que é essa aqui de cima. Então, é uma em cima. Pode ser dividido por se você não tem um porta-matzá, você pode usar guardanapo de papel, como eu vou fazer, né? E aí você tem são 3 seções, né? Ó, uma em cima, uma embaixo e uma no meio. A de cima, a matzá que fica em cima, essa aqui, ó, ela representa os Kohanim. A do meio representa Leviim. E a última aqui é o povo de Israel. Então existe essa divisão, né? Quando você pega, ó, cada letra aqui, ó, o Kaf, vou botar em negrito e vou mudar a cor dele, que seria a palavra Cohen, né? Então eu tenho aqui o Kaf ele simboliza, dentro dessa palavra que nós vamos descobrir agora, ó, o Kri. Quer dizer, quando eu estou falando de Israel,
Eu estou falando de uma composição que vai criar o CRI. O que é o CRI? O CRI é você, é qualquer um que tenha e que vai ficar envolvido com essas forças espirituais criadas pelo Eterno, né? É muito importante saber que nesse dia o faraó, ele está realmente, né, atrás e cobrindo os rios celestes superiores, vão chegar dias de julgamento, quer dizer, a coisa é muito séria, não é uma brincadeira. Então você é um CRI que está ali para receber o quê? Bênçãos, né? Você tem que estar cheio. O que está falando ali? Quando fala do Kohanim, do Leviim, de Israel, está falando de um CRI. Ele está falando de você, está falando de como você vai entender essa concepção, né, do que é ser um vaso, do que é realmente, né, ser um vaso para receber o que? As bênçãos, né? Aí você não pode receber demais, porque se você receber demais, você transborda. E o transbordamento de muitas bênçãos podem fazer com que você incline para o lado, né? Ou você saia, ou você comece a boiar dentro dessas bênçãos, e aí você perca um pouco do sentido das coisas. Pode ser que você esteja com a sua, como que eu posso colocar? Com a sua vida, com o seu CRI todo rachado. E se ele estiver rachado, né? O que vai acontecer, gente? Ele vai estar com fissuras. E aí, por causa dos erros, né, que a gente comete, essas fissuras, elas têm que ser consertadas aqui, ó. A fissura está aqui, o que vai acontecer? As águas vão escapar para tudo que é lado. É isso que acontece na árvore sefirótica, quando os tubos que trazem as bênçãos lá de cima, eles estão furados, ó. Qualquer uma dessas letras, dessas conexões, elas podem estar furadas. É por isso que a Torá fala que nós devemos consertar esses furos, consertar. Então a gente vai chamar o quê? Vai chamar um bombeiro hidráulico? Não. A gente tem um manual para consertar isso. Qual é o manual? A Torá. Mas se eu não sigo a Torá, se eu não sigo... por exemplo, o que Josué falou? O que foi falado para o Eterno falou para Josué? Estude essa palavra de noite. Esse conselho não é de um rabino. Ele não é, ele é do Eterno, falando para ele, olha, estude essa palavra de noite, se apegue a ela, aprenda ela, se coloque dentro dela, que aí você vai conhecer o que você vai estar fazendo, porque nesse mecanismo aqui não pode ter erro. Ele não pode ter erro. Se tiver erro, o que vai acontecer? Todas as coisas que aconteceram no deserto. Ah, mas Eterno, eu tenho sinceridade no meu coração. Deus sabe que eu sou uma pessoa muito sincera e que eu faço tudo de coração puro. E aí ele fala, cuidado do coração enganoso. Então ele não está falando isso, ele está falando para você, estuda de noite, aprenda de noite. E aí se o que tiver... se ele tiver com defeito, então tem que começar a consertar. Esse peça, os outros peças, ele começa a consertar. Vamos lá ver o que a gente tem que consertar? Primeiro mandamento, 10 mandamentos. A Shem se apresenta, eu sou Adonai, vosso Deus, não farás outros Elohim perante mim. Fizemos isso? Se fizemos, é um conserto que a gente tem que fazer. E aí continua, não desejarás a mulher do próximo, você deseja a mulher do próximo. Outro conserto, ou marido. Ou não pegarás nada do seu próximo, você pega alguma coisa do seu próximo. Você fala mal do seu próximo, você não ama as pessoas suficientemente. Então estamos cheios de rupturas. Nós temos as duas testemunhas da Torá que irão testemunhar contra nós. Pessoas ficam discutindo, se Elias, se não sei quem, se são duas pessoas que vão ver. Eu falo para vocês, duas testemunhas estão dentro da sua cabeça, cérebro direito e cérebro esquerdo. Tudo o que você fez está gravado dentro de você. Então, não tem saída. Tanto é que quando nós morremos, um anjo chamado Dumá, que é o anjo que você não consegue falar nada, ele pega na sua mão e tudo o que você fez, não tem nem como você tentar negar que você fez aquilo. Então, só existe uma coisa para nós fazermos, consertar o vaso. Consertar, mas consertar como se conserta? A gente só conserta o vaso, Deus vai me perdoar, vai pagar todas as minhas transgressões, eu não devo mais. Não. Deus ele vai fazer você pagar todas as suas transgressões. Essas 3 matizotes, você vai tirar essa matizote aqui do meio, que é a Leviim, ó, e você vai partir ela no meio, como está o desenho aqui embaixo. O lado menor é o Sifó, né? E o lado maior é o Afcoma. Então, o que acontece? Você vai pegar e devolver um pedaço aqui para dentro, um pedaço dessa matizá aqui para dentro, mas antes você vai falar Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, hamatoleh min harit. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que fez o pão sair da terra. Okay? Lá em cima eu falei, que fez o fruto da videira sair da terra, não, que criaste o fruto da videira. Então, tudo isso é muito importante. Quando você devolve esse pedaço, né, para dentro lá do porta matizar, né, aí você vai começar então a contar o Magid, né? Esse Magid, ele é a parte maior do Seder, porque você tem que explicar tudo o que aconteceu no Seder para as pessoas que estão na sua mesa. Então, ela tem que ser uma contagem bonita, tem que ser uma contagem que chame a atenção, que prenda as pessoas, uma contagem que seja alegre, né? E que seja realmente com uma espiritualidade, que não seja algo pesado e que tenha uma espiritualidade para você estar podendo, então, trazer o melhor para as pessoas que estão à sua volta. E aí o que acontece? Você, então, vai estar podendo fazer uma apresentação de peça muito, muito boa, muito, muito, muito bem contada, porque você treinou para fazer aquilo, você não esperou no último dia, né? Para você, como é que se diz? Fazer tudo, deixou tudo para a última hora, né? E aí, isso também representa o seu ego, que está sendo quebrado, né? Ou seja, você está partindo ele no meio, né? E o pedaço, né? O pedaço pequeno, ele vai voltar aqui para o meio da matizar, e volta para o meio da matizar. Então, depois que você quebrou ele, ó, você tirou um pedaço, você com esse pedaço pequeno, você volta com ele para dentro aqui da matizar, ó, ele fica aqui de novo, tá vendo? E aí, você continua o Seder, ok? E aí, agora você começa o Magid. Nesse momento, você vai falar... Deixa eu ver se está aqui embaixo. Aqui é o Carpaz, né? Quando você vai começar a contar a história do Egito, né? Como era. Lógico que como cabalista você não vai contar a história literal. As pessoas que estão com você, elas têm que entender a situação como Sod, né? E aí ele diz aqui, Ha, Larma, Aniad, Ahalu, Avatanah, Beará, de Miraim, Kou de Dirfim, Yete, Veihol, Kou de Tiri, Yete, Veifá, Rachatá, Vedelasaná, Rabá, Benehurim. Ou seja, este é o pão da vergonha que nossos antepassados comeram na terra do Egito. Todos aqueles que têm fome, vêm como. Todos aqueles que passam por necessidade, que venham e celebrem o Pêssego conosco este ano. Estamos aqui. E no próximo ano, que estejamos em Israel. Este ano somos escravos, no próximo ano nós sejamos pessoas livres, né? O que acontece? Logo em seguida a isso, né? Começa a se relatar, né? Essa parte mais extensa do Seder. E aí vai ter a parte onde os 4 filhos vão fazer perguntas ao seu pai no Seder, ou seja, esses 4 filhos são
são interpretados, né, pelos nossos rebes como 4 crianças que vão fazer essas perguntas na hora na noite lá do Pessa, né? E eles falam assim: por que essa noite se difere de todas as noites? Em todas as noites não mergulhamos alimentos sequer uma vez, porém nessa noite 2 vezes. Em todas as outras noites comemos hametz ou matzah, porém nessa noite só matzah. Em todas as outras noites comemos diversas verduras, porém nesta noite maror. Em todas as outras noites comemos sentados e reclinados, porém nesta noite todos nos reclinamos, né? E aí eles começam essas perguntas, né? E vão seguir com a resposta. Todos os 4 filhos, mesmo os perversos, aquele que não sabe perguntar tem algo em comum. Todos eles participam do Seder de Pessa. Hoje nós frequentemente encontramos um 5º filho, para quem Pessa é um mundo sem significado. E o Seder é um acontecimento desconhecido. Existe já hoje pessoas que não comemoram o Seder. Né? Para alcançarmos tais filhos, nós devemos começar muito antes de Pessa, mas com um esforço sincero, né? Explicar também pode ser trazido à mesa do Seder. Um sábio, um perverso, um simples e um que não sabe perguntar. Então existe um filho sábio, um filho que é perverso, um que é simples e outro que não sabe perguntar. Né? Errade. A unicidade essencial de nossas almas divinas continua presente em todos os judeus. Mesmo filhos que são perversos ou que não sabem perguntar, possuem a unicidade divina dentro de seus corações. Né? Ou seja, todas as pessoas desse plano, elas têm a unicidade divina dentro dos seus corações. Né? Vão faltar alguns tipos de entendimento, mas eles estão ali participando daquilo que o Eterno ordenou. O que eles dizem, o que cada um deles diz. Eles dizem o seguinte, né? A expressão hebraica mahu comer também pode ser interpretada como o que ele diz, o que é, né? O que ele é, ele diz. O que uma pessoa diz expressa quem ela é. Então, por isso que é identificado esses 4 filhos, né? Quais são os testemunhos, estatutos e lei? A pergunta do filho sábio é porque existem tipos diferentes de mitzvot. Aparentemente, o nosso serviço divino deve ser simples e honesto, representando a unicidade transcendental de Deus. Em particular, os termos testemunhos, estatutos e lei se referem a 3 tipos de mitzvot. O testemunho, que é falado e é chamado de edut, se refere a mitzvot que comemoram eventos na história do nosso povo. Estatutos, ruquim, se refere a mitzvot que, como chatanês ou queima da vaca vermelha, não seriam postuladas pela razão. E leis, mishpatim, se refere às mitzvot, que a razão ditaria. Nossa resposta à redenção de Pessa deve ser obediência limitada a Deus, uma lealdade que se eleva até mesmo acima do compromisso suprarracional, expresso pela observância de ruquim. Certamente, edut e mishpatim reflete adequadamente este nível. Por que então a pergunta, o filho sábio? São necessários esses diferentes tipos de mitzvot? Qual seria o propósito dessa pergunta do filho sábio? Né? Explicando que se refere a uma pessoa, apesar de vários... Peraí, gente, deixa eu me achar. Você deve responder a ele as leis de Pessa. Né? Deus desejava que o nosso compromisso limitado fosse filtrado através do nosso intelecto para ser internalizado em nossas vidas. Esta é a intenção das leis de Pessa e da Torá, as suas mitzvot como um todo, prover uma estrutura que permita a unicidade infinita de Deus, permear a existência para cumprir este propósito. Existem diferentes tipos de mitzvot, cada um relacionado a diferentes dimensões de nossa personalidade. Isso foi dito pelo Rebbe. O filho perverso. O Arizal explica que os 4 filhos se compararam a 4 copos de vinho. O filho perverso, portanto, seria comparado ao segundo copo, que é aquele sobre o qual a parte principal da Agadá é recitada. Daí nós podemos inferir que nossos maiores esforços devem ser dirigidos para alcançar o filho perverso e envolvê-lo em nossa tradição, mais uma vez, diz o Rebbe. A Agadá menciona o filho perverso diretamente após o filho sábio. Existem 3 coisas que podemos aprender disto. Primeiramente, está a ordem de encorajar o filho perverso, ensinando que ele também tem potencial de se tornar sábio, se assim o desejar. Em segundo, ele mostra ao filho sábio onde ele deve concentrar os seus esforços. Ele deve trabalhar com seu irmão perverso, inspirá-lo, revelar o seu potencial. E ao filho sábio que ele foi dado essa responsabilidade, pois é o seu potencial mais desenvolvido que inspirará o perverso a mudar. Finalmente, é um aviso para o filho sábio, ensinando a não ser excessivamente orgulhoso, pois existe apenas uma distância mínima entre ele e seu irmão. Se ele não continuar a progredir, essa diferença pode desaparecer. Aquela mesma história do estudo da Torá. Se a pessoa para de estudar a Torá, se ela não progride, se ela não consegue avançar, então ela retorna, né, àquele status de rachar. O que é este serviço para você? Está citado em contraste com as citações feitas em relação ao filho sábio ou ao filho ingênuo. Começa com uma forma plural, quando teus filhos te perguntarem, diferentemente do outro, perverso não falar no singular, não há união entre eles. Se estivesse lá, ele não teria sido redimido. Isso indica uma restrição. Lá no Egito, ele não teria sido redimido, pois todos os judeus que não mereceram a redenção morreram durante a praga da escuridão. A redenção do Egito foi destinada a influenciar as dimensões interiores do povo judeu. Uma pessoa que se rebelará contra Deus e a rejeitará, sua influência não estava assim apta a participar da sua redenção. Esta restrição se aplica somente em relação ao êxodo do Egito. Na redenção futura, ao contrário, todos os judeus serão redimidos na época da outorga da Torá. A divindade tornou-se parte do ser interior de cada judeu ou de cada ser humano. Daquela época em diante, não há nenhuma possibilidade de um judeu ser destinado ao esquecimento naquele dia. O grande sofá será tocado e aqueles que estavam perdidos em Ashur e dispersos no Egito virão. Todos os membros do nosso povo compartilharão da vida do Mashiach. Um filho que não sabe perguntar. Certa vez, o Rebbe Rashab elogiou enormemente o filho que não sabe perguntar, explicando que isso se refere a uma pessoa que, apesar dos vários desafios que a vida apresenta, não tem pergunta. Em vez disso, ela aprecia a divindade em tudo que encontra. Olha que bonito. Tu dirás ao teu filho nesse dia, por causa disto. Apesar da interpretação de cima, o fato da mesma resposta ter sido dada tanto ao filho que não sabe perguntar quanto ao filho perverso, pode ser entendido como uma ênfase e a conexão entre os dois. De fato, o filho perverso tem uma vantagem. Apesar dos protestos e hesitação, ele mostra interesse. O filho que não pergunta permanece inteiramente apático. Nada provoca seu interesse. E este é o maior desafio a ser vencido, Rebbe. Alternativamente, pode ser explicado que aqueles que não sabem perguntar, aqueles que não entendem a forma adequada de fazer perguntas, porque também tem que saber perguntar, são aqueles que zombam perguntando o que é este serviço para vocês. Né? Aqueles cujas perguntas derivam de um genuíno desejo de expandir seus conhecimentos e falam num tom totalmente diferente. Ou seja, aqueles que realmente querem aprender, eles perguntam de uma forma totalmente diferente do que as outras pessoas perguntam, né? Tudo bem, gente. Então, chegando aqui nesse ponto, a gente entende que a Torá hoje ela tem que ser dividida com todo mundo. Por que a Torá hoje tem que ser dividida com todo mundo? Porque esses ensinamentos eles têm que ser divididos com todo mundo. Porque tem pouco tempo, né? As pessoas têm pouco tempo para serem restauradas, para fazerem a sua restauração, né? Então, ela agora, ela precisa realmente correr, e não tem mais tempo, né? Não tem mais tempo para a pessoa brincar.
não tem mais tempo para a pessoa estar tentando buscar alguma coisa, né, que não está dentro do seu conceito. Aqui a gente agora chega no segundo copo de vinho, tá vendo aqui? Então alguém enche o copo de vinho, vai ter alguém que vai estar ajudando o oficiante, e aí aquele que está oficiando tem o seu copo de vinho cheio, né, vai fazer a colocação do copo de vinho, né, e aí ele vai fazer o carpaz, ok? Ele vai pegar um pedaço, pode ser uma verdura, uma salsa, né, e ele vai fazer essa benção aqui. Ra, Larmá, Aniá, Tia, Ralu, Avarratana, Biará, Dar, Miraim, Cold Firrim, Yete, Veirol, Cold Tri, Yate, Veifar, Achatá, Ave, Lachaná, Rabá, Benehorim. E mais uma vez ele repete aqui, né, o pão da vergonha. Esse é o pão da vergonha. Eu já li isso, né, passamos na outra aula. Um pouco antes, desculpa. Então, a gente chega no segundo e aí vem a verdura usada, né, que vai ser representar o isopo passado na porta, né, na mistura com o sangue do cordeiro e o sangue da circuncisão. A porta que nós falamos aqui é o rei. Todos nós sabemos, né? A gente já viu lá em cima que a matizá, ela tem um rei, mas não tem um rete, né? Então, não é uma coisa literal. Porque o que acontece agora? Acontece que o faraó, nessa configuração, né, eu falei antes que o faraó era o Eterno também, porque tudo vem do Eterno e tudo é criado pelo Eterno, né? Então, existem configurações que o Eterno usa para levar você para a Torá. E essa criatura que o Eterno criou, está descrito lá nos primórdios de Bereshit, que é chamado Leviatã, ele está acima nos rios superiores. E quando chega essa época, né, esse dragão, ele mergulha nessas águas profundas, nesses rios profundos. E são 9 rios profundos, né? Então ele mergulha, ele só não consegue mergulhar no 10º rio. E acompanhado com ele existem outros dragões menores. Por isso que quando vai ser a saída do Egito, o Eterno não pode mandar ninguém, só ele tinha força para vencer esse dragão. Então, só ele tem a força para vencer essas forças espirituais. Então, a guerra que ele está fazendo é uma guerra de força e contra força, né? Isso tudo acontece durante o julgamento. Sabemos que Deus usa Iov para tirar o povo de Israel do Egito, porque está na época da chegada de Yom Kippur, ali o povo está saindo, e agora a gente começa uma jornada para as festas, a festa de Yom Kippur. E aí, quer dizer, passar o sangue na porta é você passar a Kinrê, né? Passar o sangue da circuncisão, ou seja, você fazer Teshuvah. Você sair do nível que você está aqui, do rei que você está aqui, no nome do Eterno, aqui em Malhut, e passar lá para Biná, né? Quando você passa para Biná, você sai de Malhut, você ultrapassou todo esse sistema astral onde existem esses dragões, que não são literais. Então, olha o que está se falando aqui. O Eterno, ele tem que vir e ele tem que libertar. É ele mesmo que vem, é ele mesmo, né, que vai ter que livrar do Egito, porque essas forças espirituais, elas vão estar em ação. E aí o que acontece? Passado esse isopo misturado com sangue exatamente dentro desse rei, ou seja, Teshuvah. Você sai do primeiro rei do nome do Eterno, passa pela letra Vav e chega no rei aqui de Biná. Olha que coisa interessante. A partir disso, como o Zohar explica, quer dizer, é só mesmo no Eterno que pode fazer isso. E você vai fazer essa bênção. Baruch Atadonai, Elohim melech haolam, Asher Kiddushanu, Be'miktoshtavik Sivanu, Ahilat Maror. Bendito és tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste comer amaror. Amaror é aquele sanduichinho amargo, né, que você faz uma trouxinha, mistura na água com sal, e aí você come junto com a sua família, explicando o significado mais profundo disso tudo, né? A partir daí começam-se as canções, que eu vou passar para vocês posteriormente, a contagem, a quarta canção, começam-se as pragas, as 10 pragas, que eu vou trazer numa próxima aula, a quinta canção, né, a matizar, o sanduíche de matizar com maror, tudo isso vai ser falado numa próxima aula. Baby